Olá, estou aqui hoje para refletir contigo se o fato de ser uma pessoa emotiva seria um problema. Imagino que para você estar aqui, é possível que já tenha se feito essa pergunta. As emoções são parte do ser humano e todas as pessoas sentem, só que cada uma reage às emoções de maneiras diferentes, tanto fisicamente quanto por atitudes e comportamentos. Então, uma pessoa emotiva é aquela que se conecta com as emoções e de alguma maneira expressa, demonstra o que está sentindo, e isso pode acontecer em diferentes intensidades. Ser emotivo, no mundo em que a razão é norteadora, pode ser um grande desafio. E por isso é comum as pessoas terem vergonha ao demonstrar os seus sentimentos, ou ficar apreensivo, com medo de perder o controle com as emoções. Para muitas pessoas, a razão seria soberana à emoção e a via mais confiável para tomadas de decisão. Então, acabando por entender os sentimentos e a emotividade como algo a se evitar. Hoje, vamos mergulhar nesse tema intrigante no mundo das emoções e nos aproximar disso tudo. Vem comigo? Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga aqui no Espaço Viver e tenho como formação a abordagem centrada na pessoa. Entender nossas emoções é essencial para o nosso desenvolvimento pessoal. Nosso questionamento central nesse vídeo é: será que ser emotivo é um problema? Para responder essa pergunta, vamos passar por alguns pontos que vão nos ajudar a refletir sobre essa temática. Primeiro, refletindo sobre as emoções. Segundo, autenticidade. E terceiro, formas de lidar com o jeito de ser emotivo. Primeiro, refletindo sobre as emoções. As emoções são reações involuntárias do nosso organismo ao viver experiências. Você já deve ter percebido que não controlamos o que sentimos. Eles não seguem a via da razão, simplesmente aparecem. E apesar da nossa dificuldade, muitas vezes em lidar com elas, esse é um sinal de comunicação poderoso no nosso organismo com a gente mesmo e com a nossa consciência do que está acontecendo. Então não existe sentir certo ou errado quando se trata das emoções. Mas durante muito tempo, e ainda hoje, ser emotivo foi, de certa forma, vista como um sinal de fraqueza e às vezes até de descontrole. Outro olhar muito comum de perceber as emoções é achando que elas não seriam confiáveis nos processos de decisões e que o ideal é utilizar um caminho da razão para tal. O que acontece com esses dois pontos de vista é que acaba generalizando a ideia de que ser emotivo seria um problema, sem perceber que há diferentes formas da emotividade se apresentar e que cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. E aí o caminho, no geral, desenvolvido é o de não se aproximar das emoções ou evitar expressá-las. Nesses casos, acabamos por deixar sem conhecimento uma grande parte nossa, ficando distante de nós e não aprendendo a lidar com as emoções, nem compreendendo essa comunicação do nosso corpo, justamente por faltar elementos para fazer uma melhor leitura sobre o que estamos vivendo. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um blog do nosso site que reflete um pouquinho sobre essas duas vias, da razão e da emoção, e formas de encontrar um equilíbrio sobre elas. E antes da gente continuar pensando juntos, deixa eu te lembrar de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro dos nossos conteúdos, interagir com a gente deixando um comentário e curtir esse vídeo se estiveres gostando. Bom, outro ponto importante para refletirmos sobre as emoções é que elas não são boas ou más, ou positivas e negativas no sentido de valor. As emoções podem ser agradáveis ou desagradáveis pelo efeito que causam no nosso corpo, mas não é errado senti-las. Quanto mais próximas elas estão das nossas experiências, mais elas são um reflexo dos nossos pensamentos, sentimentos, e negá-las pode levar a um distanciamento de nós mesmos. Elas são parte integrante de quem somos e são uma forma de reconhecer nossos processos pessoais, e isso ajuda a assimilar o que estamos vivendo. Elas podem nos ajudar a entender nossas necessidades, nosso jeito de estar na vida. As nossas emoções são uma expressão do que estamos vivendo internamente. Mas é muito importante observar o quão próximas elas estão também com o contexto que estamos vivendo. E isso é essencial para identificar se as emoções estão acontecendo de uma maneira construtiva ou se podem sim estar sinalizando uma dificuldade de lidar com elas, um distanciamento do que estamos vivendo e, quando isso acontece, pode estar mostrando uma necessidade de cuidado. Estamos nos aproximando do nosso segundo ponto, a autenticidade. A autenticidade, ela fala sobre essa aproximação cada vez maior com o nosso jeito de ser e de se expressar na vida, respeitando essas características. E aqui eu não quero dizer que só é autêntico quem é emotivo. A autenticidade tem a ver com o respeito e aceitação das nossas partes e agir levando em consideração o que estamos sentindo e como lidamos com o que sentimos. Quais significados estamos dando
para o que vivemos. E nesse caso, a pessoa pode ser ou não uma pessoa emotiva. E por que eu escolhi falar sobre isso, né? Bem, eu posso correr o risco de estar errada, mas fiquei pensando que talvez você esteja buscando assistir esse conteúdo e esteja preocupado que ser uma pessoa emotiva pode ser um problema, e até considerando que isso seja uma coisa ruim. E pensando no conhecimento que temos hoje, na forma como aprendemos a dar mais importância para a via da razão, acaba sendo um desafio ser emotivo, principalmente pelo fato de que é muito comum não saber lidar com os nossos sentimentos, justamente por estarmos mais afastados deles do que pertinho deles. E aí fica até difícil reconhecer se a sua emotividade está ou não contribuindo para o seu crescimento pessoal. Faz sentido? Então podemos pensar que um dos desafios é não deixar de ser quem a gente é. Se você é sensível, se você percebe que as emoções te tocam de uma maneira a demonstrar o que você está sentindo, esse provavelmente é o teu jeitinho. E a ideia aqui é pensar em te ajudar a pensar sobre essa forma de estar na vida de maneira a contribuir para o seu crescimento pessoal. A questão não está em ser emotivo, mas na intensidade das coisas e como lidar com isso. E talvez tu percebas que tem momentos que não sabe lidar, que não consegue administrar as emoções e que isso te atrapalha, indo para um caminho, às vezes, do descontrole. Se isso é comum com você, é importante estar atento e identificar se pode ser uma boa hora para buscar a ajuda de um psicólogo que possa contigo olhar o que você está sentindo e vocês descobrirem os significados do que está vivendo, as formas de lidar com isso. Eu vou também deixar um vídeo do nosso canal sobre descontrole emocional e forma de lidar com as emoções. Lá você vai poder se aprofundar em reconhecer o que é um descontrole emocional. Quanto das emoções que você vive você conhece? Quanto de ti tu conheces para saber expressar as tuas emoções? É com essas perguntas que iniciamos o nosso último ponto. Formas de lidar com as emoções. Pensando em tudo isso, se identificando como uma pessoa emotiva e sensível, é essencial encontrar formas de expressar isso. Como que você costuma fazer? Qual o teu jeito de se conectar com as suas emoções? Se você é uma pessoa sensível, vai precisar ter esse espaço na vida, de uma maneira que seja respeitoso contigo e com as pessoas ao teu redor. Se você tem esse contato com as emoções, em algum momento vai precisar permitir se conectar com elas. Onde, como e com quem você se sente à vontade para expressá-las. Eu não sei se a tua expectativa nesse vídeo era descobrir um jeito de não ser mais assim, mas a ideia aqui é justamente te ajudar a se aproximar disso e pensar em estratégias para ajudar a lidar com elas. Porque uma questão que eu considero muito importante é respeitar a característica de cada um. Então, se você é emotivo, olha para isso para descobrir como lidar com as situações da vida que elas aparecem com mais intensidade e, inclusive, identificar se é o caso de buscar ajuda profissional. É possível que você tenha entendido que a emoção é um problema porque provavelmente não soube lidar com ela. As emoções são um meio de comunicação da gente com o mundo e com a gente mesmo. Elas não estão aí em vão. Elas são uma forma da gente entender o que está vivendo e cada um vai ter a sua forma de se aproximar delas. Então, perceber as suas vivências, o que te gerou a emoção, também é importante, inclusive de perceber se o tamanho da emoção que você está sentindo combina com o tamanho da experiência que você está vivendo. Ao abraçar as nossas emoções e expressá-las de uma forma construtiva, encontramos um caminho para o autoconhecimento e a aceitação, o que nos permite viver de forma mais significativa. E aí, deu para te ajudar a pensar um pouco sobre esse assunto? Curtiu? Então curte o vídeo, compartilhe as tuas percepções com a gente nos comentários e se inscreva no nosso canal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço!